O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe nos despedimos da Silvia e daremos uma volta pelo velho continente. Partido Trabalhista terá vitória esmagadora no Reino Unido, segundo a boca de urna. Tivemos o voto no dia de hoje, tá? Estamos novamente gravando no dia 4 de julho no horário brasileiro, já é madrugada do dia 5 lá. Nesse momento, apenas 6% dos votos lá foram apurados. Não temos, então, um número final ainda, tá? Mas, segundo a boca de urna, nós teremos o quarto melhor resultado da história do Partido Trabalhista. Tá? Segundo a boca de urna feita pelo consórcio BBC, Sky News e ITV, os trabalhistas terão 410 assentos, ou seja, 209 a mais do que tinham. Os conservadores terão 131 assentos, o que seria o pior resultado conservador, perdendo 241. Os liberais democratas vêm em terceiro com 61, ganhando 53 assentos. O Partido da Reforma, que é o antigo partido do Brexit, que é o partido da extrema-direita do Nigel Farage, para ele ter uma boquinha, vai ter 13 assentos. O Partido Nacional Escocês ficaria com 10, perdendo 38 assentos. Tá? E aí nós temos os verdes com 2, tem que ver também quantos assentos, por exemplo, o Sinn Féin vai ter, só que porque o Sinn Féin nunca entra nessas contas, porque o Sinn Féin usa aquela política da cadeira vazia, né? Eles ganham assento na eleição irlandesa, na Irlanda do Norte, mas não ocupam assento para não reconhecer a Câmara dos Comuns. Então, temos nesse momento a boca de urna, repito, indicando a quarta maior vitória da história do Partido Trabalhista. E isso quer dizer muito mais sobre o Partido Conservador do que sobre o Partido Trabalhista em si. Tá? A gente tem falado isso aqui. O Partido Conservador entrou numa espiral de crise e autodestruição depois do Brexit, que é algo realmente notável. Porque vejam que todo mundo ganhou assentos, não foi só os trabalhistas. Né? Os liberais democratas ganharam muitos assentos, que são dos conservadores moderados. Os conservadores mais extremistas foram para o Partido da Reforma, que foi pior do que as pesquisas apontavam, importante a gente mencionar isso. E, obviamente, os trabalhistas fizeram essa lavada, incluindo assentos, distritos que normalmente seriam ganhos pelo Partido Nacional Escocês. Então, mais do que uma grande vitória trabalhista, isso daqui é um grande buraco para os conservadores. Porque agora os conservadores eles não vão brigar só com os trabalhistas, eles têm que brigar contra os liberais democratas também para se mostrar ali como um partido mais ou menos viável. Tem uma questão que eu e o Matias a gente estava até aqui conversando para ver se tinha alguma notícia ou não, mas o Rishi Sunak, ele, segundo as pesquisas, ele corre o seríssimo risco de entrar na história como o primeiro chefe de governo, né, corrente do Reino Unido a perder a eleição no seu próprio distrito. Tá? Ele corre esse sério risco, embora não tenha nenhuma confirmação disso ainda, e ele já falou que vai deixar a liderança dos conservadores por motivos óbvios. Né? Não tem sustentação, né? Isso, não, foi ridículo. E assim, se vocês... Mas assim, fazendo advogado do diabo aqui, ele pegou a batata quente, né? Ele pegou a batata quente, mas ele aumentou a temperatura do forno. Sim, mas é isso, tipo, esse é um trabalho em conjunto. Isso, não, entendi o que você quer dizer. Né? Começa ali com o Cameron lavando as mãos. Aí vai para Theresa May, que queria o Brexit, mas sem fazer o Brexit, e ficou aquela enrolação. Aí vem a doidice do Boris Johnson.
Aí vem o Alface. A Alface. A Alface, né? Porque a Liz Truss, né? Que, enfim, que são reveladas imagens deles comemorando o corte dos impostos para os mais ricos, sabe? Isso é coisa de vilão da Disney. E aí vem o coisa de Dalton Lab. Vem o Rishi Sunak. Vem o Rishi Sunak, o homem mais rico, um dos homens mais ricos do país e tal. E, assim, só se embanana completamente. E ele é uma pessoa que ele consegue uma façanha, cara, muito incomum. Ele tem um carisma negativo. Entendeu? Eu tenho a impressão que, assim, se eu virar e falar, putz, Matias, estou com sede, vou ali comprar uma água. E é o Rishi Sunak vendendo água, ele vai... ao interagir com ele... Você vai perder a sede. Exatamente, eu serei convencido de que eu tenho que gastar meu dinheiro em álcool. Entendeu? Alguma coisa assim, não em água. Sabe? Crianças não bebam álcool. Não, e, Felipe, a gente citou 5 nomes, né? E todos eles passaram pelo xadrez verbal. Pois é, também tem essa. Quando a gente começou lá em maio de 2015, ainda era o David Cameron. Isso, exatamente. E era um domínio conservador que já durava 14 anos, né? Também é um período relativamente longo, né, de domínio conservador e, como você mencionou, com muita rotatividade de nomes. Então, assim, primeira coisa é essa, o Partido Conservador precisa se redefinir, falar, olha só, o que exatamente a gente quer. E o Twitter do Rishi Sunak nessas últimas 36 horas é bizarro, porque ele claramente abandona a ideia de vencer uma eleição, de disputar uma eleição, e os tweets passam a ser para evitar a supermajority, né? Ou seja, evitar uma maioria de 2/3 do Partido Trabalhista, porque aí vai ter uma liberdade legislativa muito maior. E aí ele vira e fala assim, não, vocês têm 8 horas para impedir uma supermaioria que vai impor impostos até nos seus netos, sabe? Tipo, cara, esse discurso mesmo, depois de todo esse tempo no poder, você e seu partido, é isso que vocês têm para apresentar, sabe? Um dado interessante, né? É um dado cruel, mas que nessa discussão interessante, hoje o Reino Unido está no momento em que mais pessoas dependem de cestas básicas do governo, né, os food banks, desde o fim da Guerra Fria. Desde o fim da Guerra Fria, gente. Ou seja, e lembrando, Guerra Fria significa, no caso específico do Reino Unido, também os conflitos na Irlanda, tá? Então, assim, isso também explica essa crise conservadora, esse enorme voto nos trabalhistas. E aí a gente vai aproveitar e falar um pouco dos trabalhistas. Primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é, o Keir Starmer não é o Che Guevara, não é o Lenin, ele não é nem o Clement Attlee, tá? Que é o grande líder trabalhista da história britânica, criador do NHS. Tá? Ele é um nome de centro. Tá? Ele é uma pessoa de centro. Ele não é uma pessoa de esquerda, muito mais de esquerda radical. Ele é um nome de centro. É um Tony Blair. Cara, eu acho ele mais internamente mais ao centro. É que o Tony Blair, ele acabou entrando pra história como o grande capacho dos Estados Unidos por conta da invasão do Iraque e tal. Né? O termo capacho é um pouco agressivo, mas eu não consigo pensar num melhor. Agora eu acho que é apropriado mesmo. Eu talvez não usasse assim tão publicamente. Né? O pessoal do consulado do Reino Unido, que eu sei que nos ouve, foi mal. Tá? Sei que nós temos pelo menos um ouvinte lá, foi mal. Tá? Mas em política interna eu acho que ele é menos de esquerda do que o Tony Blair, porque o Tony Blair foi líder estudantil e tudo mais. Tá? O negócio começa errado quando o candidato do Partido Trabalhista é Sir. Isso a gente já tinha... entendeu? O negócio começa errado assim, né? E do ponto de vista, né, da política externa, não vai ter grandes mudanças, né? Não, acho muito improvável. A gente tem que esperar, claro, para ter uma formação de governo e tudo mais. O que muito provavelmente nós vamos ter é um aumento não, uma retomada, né, um freio na destruição do estado de bem-estar social britânico. Né? Então, reverter algumas políticas em relação ao NHS, né, ao sistema público de saúde,
algumas medidas sobre inflação e salário mínimo, né? Ou seja, não combater apenas a inflação, mas também tentar retomar o poder de compra do cidadão britânico, coisa assim. É claro que a vitória trabalhista é importante depois de 14 anos de conservadores. O que a gente está falando aqui é para as pessoas também adequarem as expectativas, né? Porque tem aquelas pessoas que acabam seguindo a política internacional de acordo muito com o prisma particular dela. Então, eu sou uma pessoa, né? A pessoa olha e fala, se eu sou de esquerda, eu quero um governo de esquerda no Reino Unido. Você não vai ter o Clement Attlee, tá? Você não vai ter o Evo Morales do Reino Unido, alguma coisa assim. Você vai ter provavelmente algumas questões progressistas em relação aos cidadãos britânicos, não em relação à imigração, tá? Mas em relação, por exemplo, cidadãos britânicos né, internamente, então combate a preconceito, combate a homofobia, combate inclusive, né, a questão do antissemitismo, né, já que o próprio Keir Starmer, na disputa interna do Partido Trabalhista, né, falava, olha só, o Jeremy Corbyn é um antissemita, né, então... Essa retórica foi bastante forte, né? Isso, e que aí entra hoje, né, o que é o antissemitismo, o que é uma crítica ao Estado de Israel. Só que tem uma coisa que é muito importante pessoas na posição do Keir Starmer entenderem. E eu, sinceramente, não sei se ele entende, que é o seguinte. As pessoas estão votando por mudança, tá? As pessoas não estão votando só porque ele veio ao centro. Claro, isso atrai uma parte do eleitorado, mas as pessoas também falaram, olha só, gente, depois de 14 anos de Partido Conservador, né, tá na hora da gente talvez dar uma chance pros outros caras aqui, né? Então, assim, ter isso em mente, sabe? As pessoas querem mudança. Ele assumir e falar que, né, anunciar continuidade com algumas políticas, enfim, independente de quais sejam, é meio que um tiro no pé, tá? Porque aí vai levar o quê? Vai fortalecer o discurso, né, o discurso populista do Reform UK, né, o discurso da extrema-direita, que vai falar, nós que somos a verdadeira mudança, né? Então, é basicamente o seguinte, os governos conservadores, em geral, né, vão lá, cortam o financiamento do National Health Service. Aí vem os trabalhistas e falam, não, a gente tem que manter essa política aqui de gastos, né, austeros com o National Health Service. Vai vir o Nigel Farage e vai falar, olha só, gente, o National Health Service tem dinheiro suficiente sim. O problema é que os muçulmanos, os imigrantes, os guatemaltecos, os árabes estão usando ele, né? O problema são eles. Né? Então, essa é a armadilha do populismo de extrema-direita, que é um pouco que a gente está vendo na França, que a gente vai falar mais da França daqui a pouco. E semana que vem a gente vai ter já os resultados franceses, a gente vai ter, inclusive, um convidado para a gente conversar sobre França, tá? Então, assim, é isso que a gente está vendo na França, né? O Macron fala, olha só, gente, não tem dinheiro. E aí a Le Pen fala, tem sim, é que os muçulmanos e os árabes que estão embolsando dinheiro. Então, é isso. É uma lição importante. Mas a gente não tem como fazer muito mais comentários, acho, nesse momento, até estar definido qual será o tamanho da bancada do Partido Trabalhista. E vamos lembrar de outra coisa que a gente falou recentemente, né? O Partido Trabalhista vetou candidaturas de pessoas ligadas ao que eram vistos como movimentos mais radicais de esquerda, né? O próprio Jeremy Corbyn, e ele falou, não, se o Partido Trabalhista não autorizar minha candidatura, eu vou sair como independente e tal. Então, isso é interessante. O Starmer, inclusive, num dos debates, falou que dificilmente o Reino Unido vai voltar para a União Europeia no meu tempo de vida. Tá? Então, assim, quem estava esperando uma reversão do Brexit, alguma coisa assim, pode tirar o cavalinho da chuva. Tá? O jornal Guardian fez uma estimativa curiosa que se o Partido Trabalhista reverter completamente a política de deportação para Ruanda, o governo britânico terá jogado fora 320 milhões de libras, tá? Nessa política cruel e fracassada do Partido Conservador nesses dias. E, finalmente, sobre o Reino Unido, meu caro Matias, uma última notícia. Os cidadãos britânicos que eram passageiros de um voo da British Airways
que em 1990 foram tomados como reféns pelo governo do Saddam Hussein no Kuwait, tá? Estão processando o Reino Unido. Tá? Na época era o governo da Margaret Thatcher, era um voo da British Airways que ia do Reino Unido para a Malásia, com 367 passageiros e 18 tripulantes. E ele ia fazer uma escala na cidade do Kuwait. Né? Porém, no dia 2 de agosto, que era o dia do voo, né, as tropas iraquianas chegaram na cidade do Kuwait. E o voo manteve a escala. Essas pessoas foram tomadas como prisioneiros, muitas delas foram alvos de tortura, e eles agora estão dizendo que o governo britânico usou aquele voo para secretamente transportar agentes de inteligência para o Kuwait e, por isso, ordenou o pouso, né, autorizou o pouso na cidade do Kuwait, mesmo sabendo que era um risco para os passageiros. Eles estão entrando com esse processo baseados num documento que foi desclassificado em 2021, quando a Liz Truss, a senhora Alface, era secretária de Relações Exteriores. Tá? E quando ela disse, inclusive, admitiu que o governo britânico da Margaret Thatcher encobriu essa situação. Tá? Então, a partir desse documento desclassificado, eles afirmam, né, que o governo britânico foi cúmplice em colocar a segurança deles em risco e estão agora, então, processando o governo britânico. Tá? Tomara que o processo dê certo, que eles levem milhões de libras para casa, tá? E patrocínio o Xadrez Herbal. Do Reino Unido, meu caro Matias, vamos para a Espanha, já que uma confusão pode se instalar. Uma louca confusão. Já diria a sessão da tarde. Porque o Tribunal Constitucional da Espanha decidiu manter o mandado de prisão contra o Carles Puigdemont, afirmando que a anistia do governo, que o governo Pedro Sánchez ofereceu, é inconstitucional. E, lembrando, a coalizão de governo espanhol foi formada a partir da oferta de anistia. Se o Tribunal Constitucional falar, olha só, a anistia é inconstitucional, então os partidos que se aliaram, né, com o Pedro Sánchez podem falar, olha só, então já que não vai ter anistia, não vai ter coalizão de governo também. A gente vai para casa e ponto final. Então por isso que eu falei, que é uma decisão que pode causar aí uma louca confusão. Ainda na Catalunha, a líder do partido de extrema-direita Aliança Catalana e alcaldesa da cidade de Ripoll, que fica na província de Girona, a Sílvia Oriós, está sendo acusada pela Fundación Ibn Battuta, que auxilia a comunidade árabe na Europa, por delitos de ódio e também por negar a regularização de migrantes de origem islâmica na região, né? Foi entregue às autoridades um documento com 120 páginas sobre políticas, né, da alcaldesa dessa cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Barcelona, de discriminação para a regularização na chegada à cidade de Ripoll. E também na Espanha, o PCOE, através do seu secretário-geral em Madrid, o Juan Lobato, está acusando, né, a chefe de governo da Comunidade de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, de intervir, né, na política exterior da Espanha, depois dela ter condecorado o Javier Milei em sua visita ao país, dizendo que essa concessão era contrária a uma normativa estatal que foi aprovada pelo
ex-presidente Mariano Rajoy, que é justamente correligionário da Ayuso e que estabelece que o governo da Espanha que deve dirigir a política externa. Aí, meu caro Matias, a gente cruza os Pirineus, tá? Tivemos o primeiro turno das eleições legislativas francesas, né? Aquelas eleições que foram convocadas de forma antecipada pelo Macron. Tivemos o comparecimento eleitoral de 66,7%. Isso é 19% a mais do que na eleição de 2022 e o maior comparecimento desde 1997. Tá? Então, assim, esse número é importantíssimo para a gente ter em mente o quanto essa eleição está engajando os franceses, o quanto essa eleição está mobilizando os franceses. E nesse final de semana, né, no dia 7 de julho, nós teremos o segundo turno. A gente comentou isso semana passada, né, que a eleição legislativa francesa tem essa particularidade de ter 2 turnos. Tá? E aí, quantos assentos, então, já foram decididos, tá? Porque o que acontece? Se você tiver dentro de um distrito um candidato ou candidata que recebe mais de 50% dos votos do seu distrito, ele já venceu, tá? Se não, aí vai para o segundo turno. E o que acontece? Dependendo da proporção dos votos, nós teremos distritos com segundos turnos triangulares, ou seja, com 3 candidatos, né, no segundo turno, e, salvo engano, teve 1 ou 2 distritos com votos quadrangulares, porque, repito, depende da proporção dos votos, tá, para o segundo turno. Tá? Passam todos que tiverem 12,5% dos votos. Tá? Para se eleger, não basta 50% dos votos. Tem que ter 50% dos votos e 25% dos inscritos daquele distrito. Então, por conta dessas proporções, dessas regras, quem tiver mais de 12,5% dos votos passa para o segundo turno. Então, em alguns casos, nós teremos distritos quadrangulares, pelo menos na preliminar. A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas então, nós tivemos já decididos 38 assentos para a coalizão da Marine Le Pen, que é a Reunião Nacional com 37, e 1 para a União da Extrema-Direita. Né? Esse mesmo nome, que é o que fez aqueles cartazes, né, das crianças, né, o futuro das crianças brancas. 32 assentos para a Nova Frente Popular, né, que é a frente ampla de esquerda. 2 assentos para, né, os macronistas, 1 assento para os republicanos, que são os conservadores, né, franceses, 2 assentos para candidatos de direita ou centro-direita, que estão na sua lista ali de independentes, digamos assim, e 1 para a extrema-direita, tá? A lista de independentes de extrema-direita. Então nós temos 76 assentos já definidos. Todos os outros 501 assentos estarão ainda em disputa neste final de semana. Tá? E por que eu disse que preliminarmente que nós teremos disputas triangulares? Porque nós tivemos o anúncio, tá? A confirmação de que em 212 distritos nós teremos a retirada de candidaturas para fortalecer, né, a outra candidatura contra a extrema-direita, contra a Marine Le Pen. Então, em 82 distritos, nós teremos o candidato macronista, né, de centro, centro-direita, de pra frente, né, retirando a sua candidatura, falando, olha só, gente, votem no candidato ou candidata da esquerda, porque ele ficou com mais votos, ele vai ter mais chance de derrotar Le Pen. E em 130 deles,
alguma candidatura de esquerda se retirou. Seja para favorecer um candidato macronista, seja para favorecer outra candidatura de esquerda. Isso é importante ter em mente, isso é uma coisa que não está sendo explicada direito. Tá? Às vezes você pode ter no mesmo distrito um candidato, né, do Reunião Nacional, um candidato da França Insubmissa e um candidato dos ecologistas, por exemplo, tá? Que fazem parte da mesma frente, mas aí agora eles se retiram, tá bom? Então, nós temos 212 casos confirmados desses. Porém, nós temos distritos em que os macronistas não se retiraram para não beneficiar uma candidatura do França Insubmissa, tá? Do Mélenchon, que tem sido acusado no debate político francês, a mesma discussão que a gente está falando agora sobre Jeremy Corbyn, né, de antissemitismo pelas críticas dele a Israel e sua defesa da Palestina. E aqui eu estou falando, sendo acusado de, eu não estou dizendo que ele é ou não é antissemita, tá? Eu estou dizendo que esse é o debate político. Eu não estou classificando ele dessa maneira. E vou repetir, semana que vem, a gente vai receber um convidado para falar desses assuntos, inclusive sobre isso, tá bom? Então, o cenário hoje nós provavelmente teremos a Le Pen e o Reunião Nacional, né, que na eleição legislativa, né, é liderado pelo Jordan Bardella, com a maior bancada. Porém, eles dificilmente terão a maioria. E, inclusive, a Le Pen e o Bardella estão batendo na tecla, tá, que eles só vão governar se tiverem a maioria. Por que eles estão fazendo isso? Para incentivarem as pessoas a votar neles, né? Falar, olha só, gente, não adianta nada a gente eleger aqui 250 deputados. A gente tem que eleger a maioria. Então você aí levanta o bumbum da cadeira e vai votar na gente. É por isso que eles estão batendo nessa tecla, tá? Não é um aviso ou um choro sobre formação de governo posterior. É para fazer as pessoas votarem neles no sentido de que, olha só, não adianta 250 deputados. Não adianta ter a maior bancada com 250 deputados. A gente precisa ter a maioria, que são 289. A Le Pen também acusou o Macron de querer dar um golpe de Estado administrativo, no sentido de que o Macron estaria apressando a nomeação de funcionários de governo antes das eleições, tá, para diminuir a voz. Vamos supor que o Jordan Bardella seja o primeiro-ministro. Então, para impedir que o Jordan Bardella possa interferir em nomeações, coisas assim, ele estaria ali despachando, que nem louco no Eliseu, nomeando um monte de gente, e a Le Pen disse que é uma espécie de golpe de Estado administrativo. Dentre as nomeações estão o chefe do Estado-Maior, tá? Diretor, o que seria o embaixador, né, na União Europeia, e o governador militar do Distrito de Paris. Tá? Lembrando que a gente comentou semana passada que a Le Pen afirmou que, caso eles tenham maioria, eles vão querer serem ouvidos nas políticas militares também. Leia-se Ucrânia. Então, o cenário hoje provavelmente é esse. Quais são, então, alguns dos possíveis desdobramentos olhando para esse mapa eleitoral que a gente pode analisar? Ao meu ver, tem que se olhar muito, e não se tem olhado o suficiente, para os republicanos. Por quê? Porque o ex-líder dos republicanos, né, que foi, inclusive, tirado do cargo, o Eric Ciotti, ele disse que não podemos descartar um acordo com a Le Pen. E se juntar republicanos com a Le Pen, muito provavelmente aí sim eles teriam maioria. Ah, mas a Le Pen quer maioria sozinha. Repito, isso daí é o discurso para fazer o pessoal ir votar. Depois do voto a gente não sabe, tá? Então, os republicanos podem ter um papel muito importante nisso, tá? A segunda questão é,
se o Macron vai conseguir coordenar um acordo com a nova Frente Popular. Porque o Macron, ele adoraria ter no governo dele os ecologistas, até mesmo o Partido Socialista. O França Submissa ele não quer. Só que o França Submissa é o maior da nova Frente Popular. Então, assim, ele quer matar o boi pra comer só a picanha. Ele quer a parte moderada. Moderada na visão dele, inclusive, né? Sim. Então, assim, esse é o outro cálculo possível. E o terceiro é o que a gente comentou, que pode ser parte das intenções do Macron, que é tacar fogo no parquinho, criar o caos, porque ele já não tinha maioria. Vamos lembrar, o Macron já não tinha maioria no parlamento. Já teve que aprovar a reforma da Previdência na canetada. Tá? Então ele já não tinha nada a perder quando convocar essa eleição. Então é tacar fogo no parquinho, deixar o caos comer solto para a extrema-direita, para Le Pen, para o Jordan Bardella, deixarem de serem apenas pedra e virarem também vidraça. Ele falou, olha só, gente, eu não consigo governar porque a Reunião Nacional aqui não me deixa, né? Porque a Le Pen não deixa, porque o Jordan Bardella não deixa. Então a culpa é deles, não vote nela para presidente, tá? E curioso, né? Porque hoje na conferência de imprensa da seleção francesa, né, na qual participou o Kylian Mbappé, que a gente destacou, né, o posicionamento dele recentemente, em uma conferência de imprensa antes do jogo pelas quartas de final contra Portugal, o jornalista ia começar uma pergunta, né, para o Mbappé. Ele não estava vendo direito onde ele estava, daí ele falou, tô aqui, na esquerda, na extrema esquerda. E daí ele ironizou, pelo menos você não tá do outro lado. E também, né, viralizou, né, a participação do Raí. Eu sabia! Eu sabia! Num comício, né, da nova Frente Popular, no qual ele dá o exemplo do Brasil, né, da extrema-direita, que ele falou que ele conhece bem a extrema-direita, o que ela faz melhor é mentir. No Brasil nós vivemos um pesadelo, 4 anos de misoginia, de homofobia e de preconceitos. Mas me chamou a atenção que nesse comício tinha uma bandeira da Nova Caledônia, pensando, né, nos protestos recentes, né, que estão acontecendo no departamento ultramarino francês ali na Oceania, e 2 bandeiras das Brigadas Internacionais, né, que têm as mesmas cores da bandeira da Segunda República Espanhola, né, já que a França, né, enviou muitos voluntários, né, para combater a extrema-direita na Espanha, e a própria prefeita de Paris, né, a Anne Hidalgo, é andaluza de família republicana. Eu não sabia disso. E... Matias, eu vou perguntar pra você na lata. Se o Raí fosse candidato a presidente do Brasil, você votava nele? Eu fazia campanha. Segundo turno, Raí contra Rogério Ceni. Quem você vota? Raí, fácil. E você mencionou essa participação do Raí nesse comício. Também tivemos muitos protestos contra, né, o voto expressivo da extrema... Porque assim, vou repetir, gente, nós temos segundo turno, ainda tem que medir as cadeiras, porém o voto na extrema-direita foi sim bastante expressivo, tá? Foi o mais votado. 33% dos votos, tá, foram no bloco da extrema-direita. E tivemos muitas manifestações, né, contra a extrema-direita, que inclusive 10 pessoas ficaram feridas e 33 pessoas foram presas, tá? E a própria Le Pen depois usou as imagens dizendo que aquilo lá era vandalismo, que não representava a França e que tinham que votar no partido dela pelos valores ali da lei da ordem, né? Então, novamente, teremos o segundo turno no fim de semana, aí teremos os números finais, e aí semana que vem a gente vai falar mais disso, tá? A eleição mais importante nesse programa de hoje acaba sendo a britânica, porque ela é turno único e é o que tem. Saindo da França, vamos para os Países Baixos, onde foi anunciado que o Hendrikus Wilhelmus Maria Schoof será o novo primeiro-ministro. Ele que é mais conhecido como Dick. É o Dick Schoof. Ele será o novo primeiro-ministro. E aí alguns dos ouvintes podem falar assim, mas Felipe, eu nunca ouvi falar nesse cara. Pois é, ele é basicamente um tecnocrata.
Durante muito tempo ele foi do Partido Trabalhista neerlandês, porém desde 2021 ele é independente e durante muito tempo ele foi funcionário público do aparato de Estado neerlandês. Tá? Ele trabalhou no Ministério da Educação, trabalhou no Ministério de Segurança e Justiça, foi diretor do Serviço de Imigração, depois trabalhou no Ministério do Interior. Tá? Então, assim, ele é um cara que tem uma carreira como servidor público. E ele vai ser ali um primeiro-ministro tecnocrata, porque nós temos essa coalizão, que é uma verdadeira colcha de retalhos, que vai governar o país, que junta ali um partido mais de centro, um partido, né, o Partido Conservador Tradicional Neerlandês, o VVD, o Partido dos Fazendeiros, que é o nosso BBB, e o Partido da Liberdade, que é o partido, né, do Geert Wilders, né, o partido ali de direita e extrema-direita. Eles têm 88 dos 150 assentos e agora foi anunciado, então, o gabinete. E aí, para agradar todo mundo, vão ter 4 vices-primeiros ministros. Assim, é bizarro, assim, sabe? Vão ter 4 vices-primeiros ministros para todo mundo ter um, tá? E dividiram ali também os gabinetes, tá? O que eu achei curioso é que o PVV ficou com o Ministério de Economia e com o Ministério da Saúde e do Bem-Estar Social. Tá? Não sei se isso tem a ver com políticas conservadoras, por exemplo, em relação ao aborto de gestação. Né? No caso de Israel, a gente já contou aqui, né? Os ortodoxos, o primeiro ministério que eles pedem é o Ministério de Saúde, para evitar aborto de gestação. Tá? Que em Israel é legalizado. Tá? Só que você pode, de forma administrativa, dificultar o acesso. Né? Que é algo que tem ocorrido, inclusive, no Brasil. Dos Países Baixos, vamos para a Noruega, com uma pequena notícia ali de curiosidade e um beijo, né, para o nosso querido Lucas Risada, que é a única pessoa que nós conhecemos, já mencionamos aqui no programa, que visitou Svalbard, né, o arquipélago de Svalbard. Onde você não pode ser enterrado. Exatamente, você não pode ser enterrado lá. E tem mais urso do que gente. Você tem que andar com um fuzil. Lá no extremo norte, o que acontece? Tinha um pedacinho de terra, tá? Um sítiozinho, que ia ser vendido por 300 milhões de euros, tá? Obviamente, quando eu chamo de sítiozinho, eu tô brincando, né? Mas tinha lá uma propriedade que ia ser vendida por 300 milhões de euros. E o governo norueguês barrou a venda, tá? No arquipélago de Svalbard, por conta do arranjo, né? Porque assim, Svalbard é uma espécie de condomínio, né? Você tem poucas terras privadas. Essa é uma das pouquíssimas terras privadas que seria comprada pela China, inclusive. Então o governo norueguês barrou a compra pela China desse terreno em Svalbard. Svalbard também que tem, né? Eles têm um sementário, né? Isso. Com todas as espécies do mundo, justamente, né, pelas temperaturas da região, conseguem ser conservadas ali. E tem o repositório de acervos de museus, por isso que o nosso querido Lucas foi para lá, porque ele trabalha no Museu da Pessoa, e aí você deixa lá uma cópia digital do acervo do museu e lá fica preservado, porque a temperatura e não tem umidade direito, é tipo uma mina de sal, um negócio assim, não lembro direito. Ele contou os detalhes, mas agora não estou me lembrando. Né? Então um beijo para ele e para que está em lua de mel. Exatamente, para ele e para sua senhora. E a gente pede desculpa porque não conseguimos comparecer ao casório. Eu não fui, eu tava viajando. Você também, não foi por quê? Eu tava viajando também. Você é um picareta. Mas eu trouxe um presentinho armênio pro casal. Da Noruega, nós vamos para a Alemanha, meu caro Matias. Primeiro com 2 notícias alemãs, tá? Já que nós tivemos um confronto entre manifestantes e policiais na abertura da convenção do partido, né, Alternativa para a Alemanha, na cidade de Essen, tá? Que terminou com algumas pessoas presas. 1000 policiais tiveram que ser deslocados para a cidade. E a segunda notícia é que o Karamba Diaby, tá? Caramba com K,
ele infelizmente era, né, o primeiro parlamentar negro no parlamento alemão, no Bundestag. Ele foi eleito pela primeira vez em 2013 pelo Partido Social Democrata. E ele anunciou essa semana que estava renunciando, né, que ele não vai concorrer nas próximas eleições, na verdade, desculpa, não é uma renúncia imediata, né, que ele não vai concorrer nas próximas eleições para poupar a saúde mental de sua família, já que ele tem recebido ameaças de morte, ofensas racistas, e que esse ódio é plantado todo dia pela Alternativa pela Alemanha, com suas narrativas misantrópicas que levam à violência física e psicológica. Tá? Então ele anunciou, infelizmente, que não vai concorrer nas próximas eleições. Ele nasceu no Senegal, se mudou para a Alemanha em 1985 e tem um PhD em Química. Tá? Ele, inclusive, quando foi para a Alemanha, foi para a Alemanha Oriental para estudar. Tá? E é um PhD em Química. E eu não sei... Cara, o MOL não faz sentido. Tá? O pessoal vai bombardear você. Não, eu vou morrer dizendo isso. O MOL não faz sentido. Mas tudo bem. E aí, a gente aproveita que estamos na Alemanha e vamos repercutir a última notícia política da Eurocopa, que está sendo realizada na Alemanha, já que no último dia 2 de julho, a Turquia eliminou a Áustria, né, para muitas piadinhas sobre croissant e tudo mais, e o atleta turco Merih Demiral celebrou o seu segundo gol, ele que é um zagueiro que joga no Al-Ahly. Da Arábia Saudita, né? Só pra... porque o principal é do Egito. Muito bem complementado. Ele celebrou o seu segundo gol, fazendo com as duas mãos, o símbolo dos lobos cinzentos. E aí eu achei muito curioso que fica muito veículo de mídia falando, não, os Lobos Cinzentos são um movimento nacionalista, extremista, alguma coisa assim. Gente, eles são fascistas. É uma milícia. A palavra é essa. Os Lobos Cinzentos são um grupo que são classificados na Alemanha como terroristas, tá? A Alemanha classifica os Lobos Cinzentos como terroristas. Tá? Porque eles perseguem grupos étnicos que são considerados inimigos dos turcos, né? Armênios, curdos, enfim, assírios, em outros países da Europa. Né? Há alguns anos atrás, na França, eles realizaram uma espécie de caça aos armênios. E, eu peço desculpas, eles são classificados como terroristas na França, não é na Alemanha, na França, justamente. Tá? Eles são fascistas, tá? Eles já realizaram diversas atrocidades contra armênios, contra os outros povos do Cáucaso, como o Matias mencionou, e ele fez o símbolo, né, desse grupo com as duas mãos, que parece um lobo, e aí teve até gente falando, é o símbolo de um grupo de K-pop, é o símbolo do não sei o que, é um símbolo que acho que tá em Game of Thrones também. Obviamente o símbolo com a mão pode estar em muitos lugares, mas o contexto importa, né? E ele depois postou uma frase, né? Uma frase nacionalista do Ataturk, né? Na sua rede social, dizendo: feliz é aquele que diz que eu sou um turco, né? O Ozil, que durante muito tempo jogou pela Alemanha, ele tem os Lobos Cinzentos tatuados no peito, tá? Inclusive. Ele que teve como padrinho de casamento o próprio Recep Erdogan. Isso, e os Lobos Cinzentos são ligados, né, ao que hoje é o segundo maior partido do parlamento turco. Tá? Então eu vou repetir, a palavra é fascismo. Tá? Não, é um grupo nacionalista extremista. Nacionalismo extremista é isso. Enfim, e primeiro, a UEFA iniciou um processo disciplinar que pode resultar na suspensão dele por 2 jogos. A revista alemã Der Spiegel anunciou que ele foi suspenso por 2 jogos, porém a UEFA ainda não anunciou isso oficialmente. E integrantes do governo alemão condenaram o gesto. Por conta disso, o governo turco convocou o embaixador alemão em Ankara, tá, para expressar a sua insatisfação com a xenofobia do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. E, por sua vez, o governo alemão convocou o embaixador turco no país para
prestar satisfações sobre a presença de integrantes dos Lobos Cinzentos na Alemanha e sobre o ato. Segundo algumas estimativas, cerca de 20 mil integrantes ou simpatizantes dos Lobos Cinzentos são ativos na Alemanha. Tá? E aproveitando, né, o governo turco revogou a licença da rádio ASIC, tá? Tipo um C cedilha IK, porque eles eles estavam realizando um programa ali, uma discussão, em que eles discutiram o genocídio armênio. E aí o Conselho Supremo de Rádio e Televisão da Turquia revogou a licença dessa rádio por incitar ódio e hostilidade dentro da sociedade, né? Quando o Estado fala que precisa defender a sociedade de discurso, muitas vezes é por conta das atrocidades cometidas por esse próprio Estado, né? Da Alemanha, meu caro Matias, vamos para a Itália, onde a Giorgia Meloni pediu aos integrantes do seu partido para rejeitarem o antissemitismo, o racismo e a nostalgia por regimes totalitários, afirmando que ela ficou irritada e entristecida pelo comportamento de alguns jovens de nosso movimento, tá? Então, assim, primeiro, falando sério, é bom ver ela condenando, né, as ações lá dos integrantes da ala jovem do Fratelli d'Italia que estavam usando saudação fascista, falaram de Hitler e tudo mais. Por outro lado, ela no mínimo tá falando com uma porta. E entendeu? E é bem possível que ela esteja desempenhando um papel público, né, e internamente não vai ocorrer nada, tá? Então, assim, pelo menos o papel público ela tá desempenhando. Mas, né, resta ver se vai ter alguma coisa interessante. E, meu caro Matias, também em relação à Itália, a guarda costeira italiana, essa semana, ela apreendeu um navio que estava carregando 2 drones chineses desmontados para a Líbia, afirmando que essa carga estava violando o embargo de armas para a Líbia e que esses 2 drones estariam indo para as tropas do general Khalifa Haftar, né, na região de Benghazi. Os drones são, repito, chineses, né, do modelo Winglong, né, que é um drone militar, tá, um drone enorme. E o que é interessante é que a descoberta desse carregamento começou no Canadá, tá? Com os canadenses afirmando, olha só, estão mandando armas ali nesse navio e tal, e avisaram as autoridades. Da Itália vamos para a Bulgária, já que a Igreja Ortodoxa búlgara elegeu o novo patriarca, tá? Agora o patriarca Danilo, que é considerado uma pessoa pró-Rússia, né? Lembrando que o patriarca anterior, né, recentemente faleceu, e agora temos então um novo patriarca, e a Bulgária é um país que tem historicamente, inclusive por causa da religião, relações próximas com a Rússia. E esse novo patriarca seria então supostamente pró-Rússia. Em Belarus, o governo anunciou a libertação de 10 prisioneiros políticos, incluindo um dos líderes da oposição. Tá? Porém, entidades como Human Rights Watch afirmaram que isso é muito pouco, já que mais de 1.000 pessoas continuam detidas por razões políticas no país. Na Armênia, meu caro Matias, segundo o secretário do Conselho de Segurança do país, o Armen Grigorian, a Armênia está em conversas com os Estados Unidos, tá, para a construção de uma nova usina nuclear na Armênia para substituir a usina de Metsamor. Tá? Essa é uma notícia muito interessante, porque assim, a usina nuclear de Metsamor, ela abastece cerca de 40% da energia elétrica armênia. Ela vai ter ali mais 10 anos, 12 anos de atividade. Ela é uma usina, obviamente, de origem soviética, né, de quando a Armênia era uma república soviética. Era uma usina que o reator originalmente era do mesmo modelo do reator de Chernobyl, inclusive, só que quando deu ruim em Chernobyl eles atualizaram o reator. E principalmente, eu já falei isso aqui, é uma usina que está em cima de uma falha geológica.
sabe? Parece coisa de vilão de desenho, assim, tipo... Não, cientista maluco, sabe? Gente, o que acontece se a gente pôr uma usina nuclear em cima de uma falha geológica? Eu não sei, vamos descobrir, né? Ah, mas põe na Armênia, não põe aqui, né? Então, assim, é uma usina cuja operação ela é ao mesmo tempo essencial para a Armênia e ao mesmo tempo ela é muito perigosa. Inclusive, parte dos protocolos de segurança da usina até hoje são executados em parceria com a Rússia, tá? Então, o governo da Armênia estaria nessas conversas com os Estados Unidos para a construção de uma usina que substitua. E assim... É muito interessante isso, é delicado, inclusive, porque, obviamente, a escolha mais óbvia até alguns anos atrás seria a Armênia ter uma usina nova russa. Inclusive, a Rosatom vai construir usinas nucleares, está construindo, melhor dizendo, na Turquia, tá? Mas, por conta, né, dos últimos anos, da aproximação do Nikol Pashinyan com, né, o governo Nikol Pashinyan, que é o governo pró, o chamado Ocidente, o distanciamento com a Rússia, então pode ser que os Estados Unidos vejam isso uma oportunidade de, né, entrar ali na região, digamos. E para a gente fechar, algumas notícias em relação à guerra na Ucrânia. Primeiro, que a inteligência ucraniana afirmou nessa semana, no último dia 1º, matéria da Deutsche Welle, que um plano para derrubar o governo, tá, mais um plano de um golpe por agentes de segurança da Ucrânia, foi debelado. Outras notícias são que forças russas estão tomando muitos vilarejos nessas semanas nos oblasts de Donetsk e Luhansk. Tá? Por exemplo, as vilas de Spirny e de Chasiv Yar. Além disso, a Rússia realizou um ataque com mísseis de longo alcance e danificou e destruiu bastante uma das principais bases aéreas ucranianas, tá, na região de Mirgorod, destruindo com isso parte da frota de combate da Força Aérea Ucraniana. Também em relação à Ucrânia, o Zelensky recebeu o Orbán, né, o Viktor Orbán, o primeiro-ministro do governo húngaro, e o Viktor Orbán em Kiev, foi a primeira visita dele a Kiev, né, desde o início da guerra. Ele disse que é necessário um cessar-fogo imediato para ocorrer as conversas de paz, né? O Orbán disse: perguntei ao presidente se ele poderia considerar essa possibilidade. O Zelensky disse que conversou com o Orbán, o ouviu, porém rejeita essa possibilidade. Agora, o que é interessante mesmo, né? Lembrando que o Orbán está na presidência rotativa da União Europeia, né? Aquela presidência oficial, né, que vai rodando a cada 6 meses. O Orbán vai se encontrar amanhã com Putin em Moscou. Então o interessante não é o que ele conversou com Zelensky perante as câmeras. Tá? O Orbán provavelmente levou um bilhetinho para o Zelensky, falou: Zelensky, escreve aí o que você acha disso. E está levando esse bilhetinho para Moscou, entendeu? Então, assim, isso que é interessante, tá? Que logo depois de visitar o Zelensky, ele está visitando o Putin. E aí, vamos ver.